Puta que merda. Não estou conseguindo aqui. Olá, pessoal. Estou tentando conectar meu celular aqui, não estou conseguindo. Boa noite. Tudo bem? Certo. Vamos ver. Está meio... dá para enxergar, né? Tá bom, acredito. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui o carregador. Agora ficou enviesada a imagem. Pronto. Vamos ver agora. Beleza. Está me ouvindo bem? Sim. Ótimo, então. Bem, pessoal, então eu vou na aula de hoje, eu queria até apresentar para vocês a análise ali dos resultados, né, da correção de trabalhos, mas não foi possível, não deu tempo. Eu acho que eu consigo concluir a leitura e a correção já na próxima terça-feira, aí eu posso analisar com vocês com calma os resultados e então eu prefiro fazer isso na próxima semana, tá? Muito bem. Então, o que eu planejei na aula de hoje? Né? Eu iniciar o estudo de limite de uma função num ponto, onde a gente vai ver, então, a definição, né, do limite de uma função num ponto, através, então, da linguagem formal, né, que corresponde a certas desigualdades, né? A ideia de limite, então, é uma análise local, né, das propriedades de uma função a partir, então, do conceito de vizinhança de um ponto, né? A ideia é que
Deixar aqui. Está meio difícil hoje aqui esse recurso. Só um minutinho, estou tentando aqui. Aqui hoje não está parando aqui. Não está ficando engraçado isso aqui, tá? Fica enviesado o caderno. Não sei por quê. Não entendo. Não entendo o que está acontecendo. É o seguinte. Ok. Então, assim, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre o limite de uma função no ponto. Eu vou iniciar aqui utilizando o material que está disponível ali no Moodle, né, apresentar uma ideia geral ali de alguns exemplos, tá? Depois eu uso o meu caderninho aqui, esses recursos que eu estou usando para fazer um gráfico, para fazer algum exemplo mais detalhado, né? Aqui no Moodle, estão enxergando agora aí, né? Tem aqui, ó, esse texto de apoio, que é um material que eu usei no semestre passado. Ó. O título é Limites de Funções, tá? Então, esse arquivo aqui, ó. Então, eu vou iniciar aqui aproveitando este material, né? Depois eu passo a detalhar alguns exemplos para ilustrar a ideia, né? Então, a ideia de limite de uma função num ponto é partindo de uma função f, né, definida no conjunto x, em R, é o conjunto dos reais, uma função real, então, e o A é um ponto de acumulação de x. Né? O A é um número do domínio da função para o qual existe uma acumulação de pontos ali, um pontinho onde a função está definida, né, numa de suas vizinhanças. Tá? A gente vai dizer que o L é o limite dessa função f quando x tende ao ponto A, né? Se o dado epsilon maior que zero arbitrariamente, né, pode-se obter um delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que o x pertence a x, satisfaz módulo de x menos A menor do que delta. Né? O que quer dizer essa definição? Né? Essa notação aqui significa, então, que f de x tende a L quando x tende ao ponto A. Né? Então, essa notação de limite, né, ela deve ser lida dessa forma. Né? O limite é o da função. Né? A função é que tende a L quando o x tende ao ponto A. Então, essa flechinha aqui, x flechinha A, né, embaixo das letras ali da palavra lim, né, é uma maneira de, matematicamente, a gente representar que o x é um valor variável, certo? Ele vai assumindo valores cada vez mais próximos do ponto A. Né? Mas você veja que na definição, né, já está excluída, né, a possibilidade do x ser igual ao ponto A. Tá? Ó, a diferença entre f de x e o L em módulo é menor do que o epsilon, onde esse epsilon aqui é um número positivo escolhido arbitrariamente, e para qualquer que seja essa escolha deste valor, a gente consegue descobrir, né, a gente consegue obter um valor delta positivo que
faz com que f de x em menos L em valores absolutos seja menor do que epsilon, sempre que o x estiver a uma distância do ponto A menor do que o delta, né? Então, a gente diz assim, tu consegue tornar o valor da função tão próximo de L quanto tu quiser, desde que o x seja suficientemente próximo do ponto A, né? Então, vejam que tem duas variáveis, né, que estão aí nesta relação. Uma das variáveis é a variável independente, né, representada por x, certo? E ela está se aproximando, né, do ponto A. Enquanto isso acontece, lá no eixo y, os valores da função se aproximam do valor L, né? Certo? Então, para a gente ter, digamos, um controle, né, de que realmente este valor no limite não vai depender da forma como o x se aproxima do ponto A, certo? É que se chegou neste conceito, nessa definição que está dada aqui. Tá? Vocês podem pensar assim que, mas né, como é que se chegou nessa definição? Isso foi o resultado, né, da evolução, né, principalmente ali a partir do século XVII, né, quando se começou o desenvolvimento do cálculo infinitesimal com os trabalhos do Newton e do Leibniz, né? Esses dois autores começaram a desenvolver a linguagem do cálculo, especialmente o Newton, que tinha por objetivo desenvolver uma teoria que pudesse dar suporte às soluções dos problemas gravitacionais que ele estava estudando naquele momento, né? E o Leibniz, que tinha por objetivos, né, desenvolver uma teoria que explicasse, né, como são os processos chamados de infinitesimais, né? Esses problemas que ocorrem assim na vizinhança de um ponto, né? Então a ideia é que o x flechinha A ele representa, bom, o A é um ponto fixo, né? E o x vai se aproximar dele indefinidamente, mas ele não vai ser igual ao ponto A, né? Isso é fundamental para entender o conceito de limite. E isso está garantido aqui, na própria definição. A distância entre o x e o a é menor do que o delta, mas essa distância é sempre positiva. Isso garante que o x seja diferente do ponto A, mas ele está tão perto do A quanto eu quiser. Tá? Então, para x suficientemente próximo do ponto A, né, a distância entre f de x e o L é menor do que qualquer número epsilon que tu possa escolher, por menor que ele seja. Quando isso acontece, tu podes escrever, né, que o limite da f de x, quando x tende ao ponto A, é igual a L. Então, como primeiro exemplo, aqui a gente encontra nos livros, isso é bastante usual, né, é a chamada função constante, né? A função constante é uma função, né, sei lá, f de x igual a c. Né? Então, o limite de uma constante c, quando x tende ao ponto A, é o próprio valor c. Né? Certo? Então, a gente tem que f de x igual a c e o próprio limite é o c. Né? Então, dado um epsilon arbitrário, né, é possível determinar um delta maior que zero, tal que o módulo de c menos c é menor que epsilon, sempre que o x menos a é menor que delta. Basta escolher o delta igual a epsilon. Né? Porque vejo que o c menos c, né, é igual a zero. Né? O que acontece, né, vamos pensar assim graficamente, pensar aqui graficamente, vamos pensar numa função constante qualquer, né? Vamos pensar dessa forma aqui. Você pode pensar num valor determinado, pensa numa constante qualquer c, né, como o próprio exemplo está falando ali. Né? Então, a gente sabe que o gráfico de uma função constante, né, é uma reta, né, paralela ao eixo x, certo? Então, vamos imaginar aqui um ponto sobre o eixo x igual a A. Né? Bom, então, o que significa a definição? Tem que pensar assim, bom, tu vai escolher aqui, né,
uma certa vizinhança, né? Tu tem que descobrir qual é o delta. Então, como é que funciona, né, a definição? Tu dá um epsilon, devemos calcular, né, obter um delta tal que, ó, f de x, neste exemplo, é a função constante igual a c, né? Eu estou querendo mostrar que o limite é igual ao próprio c. Então, pela definição, né, eu tenho que fazer com que essa diferença f de x menos L seja menor que epsilon c x menos a for menor do que delta. Tá? Neste caso, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó? C menos C é zero. Né? Então, eu pego o delta igual ao próprio epsilon. Esse delta vai ser uma quantidade suficiente para garantir que C menos C seja menor que epsilon. Vamos imaginar um valor particular para o epsilon. Tá? Vamos imaginar assim, ó, digamos, epsilon igual a 0,1. Né? Onde é que a gente enxerga o epsilon? O epsilon a gente enxerga aqui. Ó. Aqui está o C. Né? Um pouco. Aqui, então, C menos epsilon. E aqui C mais epsilon. Tá? É uma faixinha de segurança, digamos assim, lá no eixo vertical. Tá? Só que pelo fato da função ser constante, ó, observa, se tu pegar o delta igual ao próprio epsilon, digamos epsilon igual a 0,1, então esse delta aqui, ó, vai ser igual ao próprio epsilon. Então essa quantidade aqui vai ser igual a essa. O que significa? Se tu pegar um pontinho aqui dentro, dessa faixa aqui, né, entre A menos delta e A mais delta, todos os pontos que estão aqui nesta vizinhança, ó, observa, as imagens desses pontos são todas iguais. Né? Então, é por isso que vai haver a garantia. Né? C menos C vai dar zero, vai ser menor que 0,1. Né? Certo? Então, C menos C é igual a zero, que é menor que 0,1. C x menos A for menor que 0,1. Tá? Eu podia pegar o delta igual a epsilon sobre 2, epsilon sobre 3, ou 3 epsilon. Esse delta aí é apenas um dos muitos que vão servir para resolver esse problema neste caso. Né? Vocês observam que essa vizinhança aqui, ó, ela pode ser muito grande, né? Porque os pontos de qualquer intervalo aqui vão ter a imagem igual, as imagens iguais. Né? Então, né, para a função constante, digamos assim, tu pode pegar um delta muito grande que não vai ter nenhum problema. Né? Então, o mais fácil é pegar o delta igual ao próprio epsilon. Tá? Ah, mas isso aqui vale para o 0,1. Não, vale para qualquer epsilon. Pode pegar 0,000001. O que vai acontecer? Vai diminuir a faixinha aqui, né, de erro, digamos assim, aqui no eixo vertical, tá? Mas como a função é constante, vai continuar a mesma coisa. Né? C menos C vai ser menor do que o epsilon, porque C menos C vai ser igual a zero. Então, em módulo, né, o resultado daquela diferença vai ser zero, que é menor do que epsilon, se o epsilon for 0,1, 0,01, 0,0001. Então, como tu pode diminuir o epsilon tanto quanto tu quiser, né, garante que realmente, né, para a função constante, o limite é a própria constante. E vejam, não significa que o x seja igual a A. Né? Ele está próximo, ó, ele está próximo aqui do ponto A, ó, mas ele não é igual ao ponto A. Certo? Só que ele pode ficar tão próximo quanto tu quiser. Essa é a jogada. Lembre que desigualdade desse tipo, né, x menos a em módulo menor que 0,1, né, lembra que, né, ó, x menos a em módulo menor do que delta, isso aqui é equivalente a dizer que o x é menor do que a mais delta
e maior que A menos delta, né? A gente viu essas equivalências, né, entre as desigualdades em volume módulo e desigualdades do tipo menor, né? Então, neste caso, isso aqui é interpretado assim, né, os valores de x que satisfazem essa desigualdade em relação ao ponto A, que é fixo, né, tem uma distância menor do que delta. São os pontos dessa vizinhança, que estão entre A menos delta e A mais delta, que é exatamente essa vizinhança que está desenhada aqui, né? Bom, beleza, então. Então, seja qual for a constante, né, o limite é a própria constante, não há dúvida sobre isso. A função identidade, né, f de x igual a x, né, quando eu calculo o limite de x, quando x tende ao ponto A, tá aqui, ó, né, o limite de x, quando x tende ao ponto A, é o próprio ponto A, né? Porque, dado epsilon arbitrário, né, pode-se obter um delta tal que f de x menos L em módulo é menor que epsilon, sempre que o x pertence a x, e módulo de x menos A é menor que delta, mas observa, módulo de f de x menos L, nesse caso, é x menos A, então o módulo de x menos A vai ser menor que epsilon, se o delta for igual a epsilon, né? Certo? Então, neste caso aqui, quando a função é a função identidade, né, agora o que tem uma pequena diferença, né, porque aí tu tem uma inclinação, né? Essa aqui é uma reta, a reta identidade, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A função que corresponde, né, o gráfico, melhor dizendo, que corresponde à função identidade, é uma reta que divide, né, o chamado primeiro quadrante aqui do plano XY, né, em partes iguais. Então, digamos que aqui vamos marcar aqui a 2 aqui 2 centímetros. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Essa é a reta y igual a x, né? Então, observe, se eu pegar um ponto aqui, A. Quando eu trabalho com a função identidade, né, a imagem é o próprio valor do A, né, porque o y é igual ao x, né? Então, se eu calculo essa função no ponto A, o y é igual a 4, né? Então, vejam, eu tenho f de x, neste caso, né, f de x é x, né? Eu quero mostrar que o limite é igual ao valor do A, ou seja, eu quero mostrar que o limite, quando x tende a A de x, é o próprio ponto A, né? Essa é a ideia. Então, o que eu tenho que imaginar? Bom, eu tenho que escolher aqui, ó, um epsilon, aqui no eixo vertical. É claro que aqui, para efeitos de visualização, né, eu estou escolhendo um valor relativamente grande, então, assim, né, é apenas o suficiente para a gente conseguir visualizar graficamente, né? Então, tu escolhe um epsilon aqui no eixo vertical, né, vai ter digamos, uma margem de segurança, né, acima e uma margem de segurança abaixo do valor que é o candidato ao limite, que é o valor A, né? Eu quero mostrar que o limite é este valor aqui. Em correspondência a esse epsilon, ó, eu vou marcar lá, eu tenho que descobrir aqui, ó, um delta, né, que vai me garantir que neste pequeno intervalo aqui, ó, né, os valores que estiverem nessa vizinhança, né, os valores de x que estiverem nessa vizinhança aqui, sejam um pouquinho maiores do que o A, ou um pouquinho menores do que o A, eles vão estar numa posição de modo tal que as imagens desses pontos vão estar lá naquele intervalo de confiança, digamos assim, entre A menos epsilon e A mais epsilon. Como essa inclinação aqui é de 45 graus, né, essa aqui é a função identidade, esse delta, né, vai ser o próprio, né, epsilon, que eu preciso, né, obter um delta positivo, né, tal que
f de x menos L é menor que epsilon, se o x menos A é menor do que o delta. Né? Mas observa, quando a gente desenvolve, né, a definição, bom, essa é a ideia, né? Dado um epsilon, o que significa esse dado um epsilon? Tem que pensar num epsilon positivo. Tá? Não pode pensar num valor fixo, um valor determinado, 0,1. Não, tem que pensar num número positivo arbitrário. Tá? De modo geral, esse número vai ser um número tão pequenininho quanto tu quiser. Tá? É um número bem pequenininho. E está ali mostrando aquelas diferenças que ocorrem lá em torno do limite, um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Tá? Então, eu quero garantir que as imagens estejam a uma distância em relação ao limite menor do que o epsilon, desde que a diferença do x para o a seja menor que delta. Né? Então, eu trabalho com essa desigualdade aqui. Qual é a lei da função nesse caso? É x. Qual é o valor do limite, que é o candidato? É o a. Eu quero que isso aqui seja verdade, né? Desde que esta condição seja satisfeita. Né? Mas, então, neste caso, né, eu vou pegar o delta igual ao próprio epsilon. Certo? Porque daí x menos a em módulo vai ser menor que epsilon, como o delta é o próprio epsilon, né? Desde que o x menos a em módulo seja menor que epsilon. Né? É o que o retrato aqui gráfico está mostrando. Né? Isso acontece nesse caso particular porque essa função é a função identidade. Então, este intervalo aqui, ó, né, ele vai ter o mesmo comprimento do que este aqui. Em relação ao ponto A, né, a margem de segurança é o próprio delta, né, que é o epsilon. Tá? O delta é o próprio epsilon, neste caso particular, né, porque o comportamento da função identidade é né, neste caso, garante que essa condição seja satisfeita. Tá? Desculpe. Beleza? Então, neste caso, é isso que acontece. Claro, nem sempre vai acontecer isso. Vamos ver um exemplo. Né? Aqui ele faça um exemplo, né? O limite quando o x tende ao ponto 3 da função identidade x é o próprio valor 3. Né? Certo? Então, a vizinhança do ponto A igual a 3, eu tenho que dizer o valor do delta é 0,1, porque quando o módulo de x menos 3 for menor que 0,1, isso implica x menos 3 em módulo menor que 0,1. Tá? Então, o que eu mostro aqui nesse exemplo 3, né, é um caso particular quando a gente trabalha com uma função que tem mais de uma lei. Né? Então, nesse exemplo 3, a gente tem uma função que tem duas leis. Eu vou copiar aqui no meu caderno para trabalhar com essa função aqui. Ó. Vocês vejam. Ó. Isso aqui é para mostrar que a gente não pode se preocupar muito, né, com o valor da função no próprio ponto. Então, eu quero calcular o limite, né, quando o x tende a 3 desta função. Aí. Então, antes de eu fazer o cálculo ali analiticamente, digamos assim, né, vamos pensar em termos gráficos. Né? O que a gente pode deduzir, né, a partir destas informações que a gente tem aqui. Ó. A gente tem uma função que é dada por duas leis. Né? Se o x for diferente de 3, né, essa função é calculada mediante esta regra aqui, ó, 2 vezes x. Tá? Quando x for exatamente igual a 3, a função vale 4. Tá? Então, eu quero calcular o limite desta função quando x tende a 3. Como é que a gente interpreta, né, este problema aqui? Eu quero descobrir a tendência desta função na medida em que o x se aproxima do 3 tanto quanto eu quiser. Tá?
certo? Então, quer ver? Ó, eu vou fazer aqui uma experiência aqui com vocês. Eu vou abrir aqui o Excel. Aqui, só um pouquinho que eu já vou mostrar uma coisa para vocês. Vou abrir uma pasta de trabalho em branco. Só um minutinho. Fechar o que eu tenho de aberto aqui. Agora sim. Então, quer ver? Ó, vamos fazer uma simulação aqui primeiro. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, eu vou botar assim um título. Vocês conhecem o Excel? Já usaram o Excel? Em alguma outra disciplina? Aí do curso de vocês? Ah, Bruno disse que sim. Então, o Excel é uma planilha, né, que tem algumas facilidades para cálculos, principalmente quando eles são repetitivos, né? Então, digamos assim, tu pode utilizar para fazer cálculos de porcentagem, né? Para fazer cálculo de regressão linear, né? Para fazer gráficos de séries temporais, né? Fazer análises estatísticas, certo? Então, é bem interessante a utilização dessa planilha quando a gente quer calcular, né, o limite de uma função num ponto. Vamos imaginar que neste caso aqui, ó, o ponto é o 3, né? E a função, neste exemplo, é igual a 2x, porque observa lá, ó, só para a gente deixar bem claro. Ó. Essa aqui é 2x, x é diferente de 3, né? E se o x é igual a 3, a função vale 4. Então, para todos os efeitos, quando a gente vai calcular o limite, a gente vai usar essa regra aqui, pessoal, ó, 2x. Então, vamos imaginar aqui, ó, valores de x, vamos fazer assim, vamos centralizar isso aqui. E aí vocês vão escolher um epsilon, aqui um epsilon. Um epsilon. Acho que é assim que escreve. Digamos... Bom, tá. Vou botar aqui 0,1. Tá? Vamos centralizar isso aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar valor de x e vamos calcular a f de x. Bom, vamos centralizar isso aqui. Então é o seguinte, nós temos que garantir, né, que qual é o teste que a gente tem que garantir? Que é f de x menos L seja menor que epsilon. Então, qual é o L aqui? Né? Ó, imagine assim, tem que imaginar um valor do limite desta função aqui, ó, vou voltar lá para o caderninho. Imagina assim, o x se aproximando do ponto 3. Tá? Tu vai usar essa lei aqui. Qual é o candidato ao limite aqui deste exemplo? Podem responder pelo chat ali. Qual é o candidato a ser o limite dessa função quando x tende a 3? Não, 4. Ah, é 6, né? Quando x tende a 3, ó. Aqui, ó. Imagina o x bem perto de 3. Tem que usar essa lei aqui. Ah, tá. Tá?
Então, o candidato é 6. O 4 é o valor da função no ponto 3, mas o E no limite ponto, é a tem que primeira. pegar os pontos do lado, né? Isso, tem que pegar os pontinhos do lado do 3, exatamente. Quando tu pegar os pontinhos do lado do 3, que podem ser um pouquinho maiores ou um pouquinho menores, né? Tem que usar sempre essa regra aqui, né? Então, na planilha, tu pode fazer esse tipo de situação. Imagina, por exemplo, vamos pegar aqui. Ó. Tá. Então, o nosso L é 6. Né? Eu quero, certo? Então, a ideia é a seguinte. Como é que a gente pode testar aqui? Eu vou testar se o valor absoluto da função, né, que é o valor que vai acontecer aqui, menos o valor do limite vai ser menor que 6, mas vai ser menor que f. Então, a gente vai deixar, por enquanto, em branco aqui. Tá? Por exemplo, pode chutar um valor aí perto do 3 aqui, por uma diferença bem pequenininha em relação ao 3. Dá um chute aí, Eduardo, por favor. Número bem pertinho do 3. 3,1. Hã? 3,1. 3,1. Beleza. Tá. Então, a gente vai calcular essa função. Vai ficar quanto? A função é 2x. Né? Tem que lembrar que quando x é 3, né? A regra que vale é essa aqui. Então, lá na planilha, a gente vai escrever... vai escrever aqui, ó, né, onde vai calcular a função, é 2 vezes o valor do x. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos centralizar aqui. Tá vendo? Ó? E aí, no teste, eu vou perguntar o seguinte. Se, né, o valor absoluto, né, da função menos o L é menor do que o epsilon. Se for verdadeiro o resultado, ele vai botar 1. Se for falso, ele vai botar 0. Tá? Vamos ver o que ele vai botar. Deu 0. Por quê? Porque a diferença aqui ó, dá 0,2, está vendo? Então, este número, o 3,1, ele está meio distante ainda. Né? Embora a imagem seja próxima de 6, ainda a diferença é maior do que 0,1. Então, bom, chutem um outro valor para x aí, por favor. Pode ser a Bruna ou o Eduardo. Pertinho de 3. 3,001. Beleza, vamos ver. Agora está bem mais pertinho do que o 3,1. Então, eu vou calcular a função aqui, ó. Como esse número é menor, desculpe, é diferente de 3, né? A lei é aquela lá, 2x. Então, é só arrastar aqui, ó, por isso que eu disse que o Excel é bem fácil. E vai só atualizar aqui, vai multiplicar aquele número por 2. Dá 6,002. Né? Então, aqui no teste, eu esqueci de botar aqui, ó, esse aqui tem que ficar fixo. Eu vou pressionar F4. Vai dar certo, sim. Aí eu vou arrastar aqui, ó. Vejam, agora eu vou pegar o valor absoluto da diferença entre esse valor e o limite, que é 6. Ó. Vai dar 0,002, que é menor do que 0,1. Né? Ó, vai dar 1 a resposta. Tá vendo? Que eu estou perguntando se esta diferença entre este valor e o valor do limite é... Escolhi ali. Escolhi 0,1 por enquanto. Estou testando no 0,1. Tá? Então, deu o teste verdadeiro. Um outro valor de x aí que vocês calculem, que também vai dar um valor verdadeiro para o teste. Vamos ver quem é que dá um exemplo menor que 3, por favor. 2,99. Ô, professor. $2,99, professor.
Tá sem som. Acho que a bateria do celular dele acabou. Meu celular morreu a bateria ali, pessoal, então vou ter que deixar ele carregando aqui, ó. É um problema isso aí. Estão me ouvindo agora ou não? Ah, não, vou ter que Agora aumentar o sim. volume aqui. Estão me ouvindo agora? Aham. O meu celular morreu a bateria ali, eu vou ter que usar só o notebook, vai demorar para carregar agora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali para a planilha. Ó, veja o seguinte, nós estamos considerando aqui, né, pontos próximo de 3, certo? Este epsilon aqui, ó, é o 0,1 que foi fixado, né? Este valor aqui, veja, a diferença entre 6,002 e 6 é 0,002, que é menor do que 0,1. Agora, eu estou pedindo para vocês me dar um exemplo de um valor de x. Pode ser que funcione ou não. Dê um valor de x menor que 3 aí, por favor. Pertinho do 3. Vamos ver. 99. 2,99. Tá, vamos calcular aqui a função. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Vou botar aqui o teste. Vou para cá. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar só o módulo de f de x menos L. Aqui o módulo é 0,2. Aqui, ó, como é que eu calculei isso aqui? Este é o ABS, opa, é igual ao ABS, que é o valor absoluto, né? Deste valor menos o L. Aí, para aprender o L, eu vou pressionar F4 aqui. Vai ficar aquele símbolo do apóstrofo ali, tá? Deu 0,2, tá? Aqui eu vou atualizar aqui assim. E vou atualizar aqui assim. Né? E aqui eu pergunto. Se essa diferença é menor do que o F7. Então, aqui F7. F7 aqui. E aqui eu vou atualizar. F7 também tem que ficar preso. F4. Aqui tem que dar menor. Ó, o valor absoluto de... Não. É simplesmente aqui, ó. Aqui eu vou ter que atualizar aqui agora. Vou começar de novo. Ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplesmente perguntar o seguinte. Igual a C. O valor resultante nesta célula, né, que é a diferença, é menor do que esta. Aí eu pressiono F4. Se a resposta for positiva, se for verdadeiro, né, vai botar 1. Se for falso, vai botar 0. Tá? Ó. Tá vendo? Aqui a mesma coisa. Porque está comparando este valor com aquele lá. Né? Então, vocês vejam. Aqui, a diferença deu 0,02, que é menor que F. Tá. Beleza. Agora vou modificar um pouco a pergunta para vocês.
Tentem descobrir um valor de x, né? Tentem descobrir um valor de x ali próximo do 3, de modo que a diferença ali, nesta coluna aqui, ó, entre a f de x e o L, né, em termos absolutos, seja exatamente 0,1. Qual é o valor de x que deve ser aqui? Para que a diferença dê exatamente 0,1. Tem dois valores de x que satisfazem essa condição aí. Tem que descobrir aí. O 2,95 2,95 e o 3,05, acho. Não, 3,05. Vamos testar. acho Vamos que foi testar. isso mesmo. Não tem problema, a gente testa, né? O bom do Excel é o seguinte, a gente só testa aqui. Multiplica por 2 e, ó, deu 0,1. Vamos fazer o outro já. Multiplica por 2. Tira a diferença em valores absolutos, porque não interessa o sinal, né? Por isso que é o módulo, ó, também vai dar 0,1. Então, o teste vai dar 0, né? Ele vai dar falso aqui, ó. Como vai dar? É menor? Como é que vai? Ele botou que é verdadeiro. 0,1. Isso aqui é o G12. Ah, né? Por que ele dá 1? Ó? Estranho, ó. Ele tá dando 1, se 0,1 não é menor que 0,1, né? É estranho isso aqui. Tinha que dar falso. Porque eu pedi só se for menor, né? Então é estranho isso aqui. Olha, eu estou perguntando se o G13 é menor que o F7, tá vendo? Ó? O G13 é este valor. F7 é esse valor aqui. Mas não é, isso aqui não é menor que aquilo lá, né? Estou achando estranho, né? Eu fiquei na dúvida até se não é menor ou igual, mas acho que não, né? Só menor. Tá só menor, né? É estranho isso aqui. Para ser menor ou igual, a gente põe assim o menor seguido do igual, sabe? Igual, assim, junto, né? Tá estranho isso aqui. Que tinha que dar falso aqui. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui eu vou formatar como um número. Isso aqui é um número, tá? Tá. E aqui também vou formatar tudo como número. Vamos ver se isso aqui pode alterar o resultado do teste. Continua dando 1, é estranho. Porque, na verdade, este número aqui não é menor que aquilo lá, né? Tá? Mas, enfim, o que a gente conclui aqui, né, com esses dois exemplos que o colega apresentou? Vocês vejam, estes valores aqui, ó, tá, são os valores em que a diferença dá exatamente 0,1 em valores absolutos, tá? Então, olha só, se tu pegar valores entre esses dois aqui, ó, entre 2,95 e 3,05, tá? A diferença vai ser menor. Por exemplo, ó, vamos pegar o 2,96. Ó. Olha só, a diferença ele já atualiza ali, ó, dá 0,08, né? Porque a função é 2 vezes esse valor, dá 5,92. Vamos pegar o 3,04. Olha só, ele já atualiza. Né? Diferença da... Então, aqui, ó, eu não sei, eu vou tentar descobrir aqui, pessoal, porque, na verdade, nesses pontos aqui, ó, né, deveria dar 0. Tá? Está me surpreendendo aqui a planilha, porque eu não esperava que isso acontecesse. Bom, mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo aqui a usar os recursos. O que está mostrando este resultado? Para este valor de epsilon aqui, tá? O valor do delta é exatamente a metade, que é o 0,005.
né? Ó, o delta, que resolve o problema, aí é 0,05. Né? Onde é que esse delta, né, ele é visto? Aqui no eixo horizontal. Né? Então, numa vizinhança em torno do 3, 0,05 para a direita e 0,05 para a esquerda, isto é, entre 2,95 e 3,05, todos os valores dessa vizinhança vão ter os valores da função próximos de 6 por uma diferença inferior a 0,1. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui do ladinho aqui, só para a gente, né, fixar bem, eu vou pegar um outro epsilon aqui. Vamos pegar 0,01. Bom, a lógica é a mesma, né, pessoal? A lógica é exatamente a mesma. Né? O limite continua sendo o 6, né? O que vai acontecer naturalmente? Se eu diminuo o valor do epsilon, né, a tendência é que os valores da vizinhança, né, o tamanho dessa vizinhança vai ser menor do que é aquela originalmente utilizada. Né? Então, é claro, se eu pegar, por exemplo, 3,1, evidentemente não vai funcionar. Né? Eu tenho que pegar números pela lógica ali, ó, que olha só a relação entre o epsilon e o delta do exemplo anterior. Esse delta aqui, ó, é a metade daquele lá. Então, naturalmente, eu posso pensar que esse delta aqui vai ser a metade do 0,01, ou seja, 0,005. Né? Então, se eu pegar valores entre 2,995, vou botar 2,996, né? 2,997, 2,998, vou botar aqui, tá? 3, 3 não, né? Porque o 3 não pode. 3,001, 3,002, 3,003, 3,004, né? Que são alguns dos infinitos pontos que estão neste intervalo. Né? Vou calcular a função aqui, né? Vai ficar 2 vezes este valor. Opa. Tem que botar o sinal de igualdade. Igual a 2 vezes este valor aqui. Eu vou atualizar aqui assim. Eu calculei a função em todos aqueles pontos. Então, você veja, se eu pegar agora e calcular o valor absoluto, a diferença entre este valor e o valor do limite, e vou pressionar F4 aqui para o limite ficar fixo, né? Ó, as diferenças são todas menores do que o valor do epsilon. O epsilon é 1/100, né? Essa diferença aqui é 8 milésimos. Né? Todas vão ser menores do que 1/100. Tá? Olha só. Certo? Então, evidentemente, o teste eu nem vou fazer, porque já dá para comprovar aqui, né, que o que esse resultado está mostrando é que, para esta função, dado um epsilon, o delta tem que ser epsilon sobre 2. Né? Por quê? Porque a lei da função é 2x, né? Certo? Então, se tu isola o x, né, multiplicando por 2, tu tem que dividir por 2 aqui no eixo horizontal. Né? Então, este efeito de multiplicar por 2 lá no eixo vertical, né, faz com que tu tenha que comprimir, digamos assim, aqui no eixo horizontal pela mesma taxa. Né? Então, tu pega uma vizinhança de comprimento delta igual a metade do valor do epsilon pré-fixado lá no eixo vertical. Tá? Então, realmente, o limite é 6. É o que está comprovando este cálculo. Deixa eu ver como é que está nossos exemplos. Bom, então aqui eu faço todo o desenvolvimento teórico, né? Certo? Bom, aqui neste outro exemplo do texto aqui, né, que eu já utilizei no semestre passado, a gente tem duas funções, né?
Uma é chamada de f de x, que é exatamente a mesma ali do exemplo anterior, tá? 2x se o x é diferente de 3 e 4 se o x é igual a 3, né? E a g de x, que é x menos 3 se o x é diferente de 3, e é igual a 5, né, se o x for igual a 3. Tá? Então aqui, pessoal, já que eu estou sem agora meu celular está carregando, ali não vou conseguir conectar de novo, vamos fazer um exercício mental aqui. Ó. Vamos pensar primeiro no limite quando x tende a 3 da f de x mais g de x. Tá? Ó, quando x tende a 3, que é o cálculo aqui, né? Esta função, nós vimos ali anteriormente, tende a 6. Tá? E eu pergunto para vocês, qual é o limite da g de x quando x tende a 3? Para esta função aqui, que vocês estão vendo destacada ali na tela. Qual é o limite quando x tende a 3, por favor? Pode responder pelo chat. É zero? É zero. Né? É zero, exatamente. Né? Então, 6 mais 0 dá 6. Então, o limite da f de x mais g de x vai dar 6. Tá? Agora, quando o x tende a 3, o limite da f de x menos g de x, né, tem que subtrair os dois valores. O limite da f de x é 6, o limite da g de x é 0, né? 6 menos 0 vai dar 6 também. Tá? Então, o limite da f mais g de x é 6, o limite da f menos g de x também é 6, né? Porque a primeira tem limite igual a 6 e a segunda tem limite igual a 0. Limite do produto, né? Quando x tende a 3. Ó, 6, né, é o limite da função f, 0 é o limite da função g de x. Então, 6 vezes 0 vai dar 0. Então, o produto vai tender a 0. Né? Certo? Deixa eu ver se eu... E agora, no terceiro item, como é que vai ser calculado esse limite aí quando o x tende a 3? Limite da divisão f sobre g de x. Vê se vocês conseguem responder essa pergunta aí. Quando eu vou tentando conectar aqui de novo meu celular, vamos ver. Já estou com 19% aqui. É uma divisão, como o denominador é zero, daí fica uma indeterminação? Não é exatamente, só se fosse 0 sobre 0. Tá, então não existe. Aí vai depender, né, Eduardo? A gente tem que analisar quando o x tende a 3 pela direita e quando o x tende a 3 pela esquerda. Ah, tá. Porque, olha só, vamos pensar assim, aqui na nossa planilha. Ó. Vamos pensar na planilha. A gente pensar na planilha... vamos pensar aqui na seguinte situação. Né? Tu tem uma f de x, digamos, né, que é 2x, tá certo? E a g de x, que é x menos 3, né? Então, vamos pensar assim, se o x tende a 3, vamos pensar aqui, o x, vamos imaginar assim, 2,9, né? 2,99, 2,999 e 2,9999. Vamos botar mais um caso. 5 zeros, tá? Então, aqui, ó. Opa. Aqui eu estou fazendo, né? Estou inventando, digamos assim, uma sequência de valores que vai tender a 3, concorda? Então, agora eu vou calcular aqui a f de x, aqui a g de x, e aqui a divisão, f dividido por g de x, tá ok? Então, vamos ver. A f de x é igual a 2 vezes essa célula aqui. Tá? Tranquilo? Estão todos acostumados aí com essas facilidades aqui do Excel? É tranquilo para entender isso aqui? Tranquilo, professor. Então tá. Então agora aqui, ó, eu vou simplesmente, né,
atualizar aqui, ó, função calculada em todos os pontos ali daquela... Então, realmente, né, essa coluna aí está mostrando valores que se aproximam de 6, né? Agora eu vou calcular essa função aqui. Como a função é calculada em pontos diferentes de 3, né, é x menos 3, tá certo? Então eu vou colocar o igual ali, né? Pego o valor do x e subtraio 3. Ó. Aí eu vou atualizar aqui. E agora eu vou dividir essas duas quantidades. Eu vou pegar este valor e vou dividir por esse. Agora eu vou atualizar aqui. Tá. Agora vocês olhando estas quantidades aí. O que vocês diriam da tendência aqui, ó, dessa divisão quando o x se aproxima do 3 aqui? Conforme vocês estão vendo aqui nessa figura, nessa tabela, né, o x está aproximando de 3, tá certo? E essa aqui é a tabela de valores da divisão, f de x sobre g de x. Qual é a tendência da divisão ali quando o x se aproxima de 3? Não sei fazer a leitura, mas cada vez que ele se aproxima mais de 3, ele fica menor. Tá, mas quando os números têm esse comportamento aí, que tipo de limite ocorre? Ó, aqui, analisa assim, ó, tu tem números que se aproximam de... Qual é a tendência dessa coluna aqui? Próximo do 6. Hã? Próximo do 6. De 6. E essa coluna, os valores estão se aproximando de... Do 0. 0. A divisão, mas 0 com valores negativos, né? Uhum. Tá vendo? A divisão vai indo para quanto, então? Do menos infinito. Menos infinito. Por quê? Porque o numerador é positivo, aproxima de 6, e o denominador é negativo, mas se aproxima de 0. Então, a divisão vai tender a menos infinito. Né? Agora vamos fazer a conta com x valores se aproximando do 3 por valores superiores a 3. Vamos ver. Né? Ó, aqui está vendo? 3,1, 3,01. Está vendo? Esses valores aqui são valores que o x se aproxima de 3. Vamos calcular aqui a função. Ó, é 2 vezes o valor do x. Está vendo que você está se aproximando de 6, né? Aqui é o valor do x menos 3. Ó, agora vou atualizar aqui. Ó, os valores estão se aproximando de 0 com um sinal positivo. Agora eu vou dividir esta célula por esta. Eu vou atualizar aqui. Qual é a tendência dessa divisão, então, quando o x tende a 3 por valores maiores do que 3? Mais infinito. Mais infinito. Né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Ó? Vamos botar um comentário aqui. Ó. Quando x tende a 3 por valores menores do que 3, a divisão tende a menos infinito. Né? E aqui, quando x tende a 3 por valores maiores do que 3, a divisão tende a mais. Então, digamos assim,
Quando tu tens... esqueci de enviar o comentário. Quando x tende a 3 por valores maiores do que 3, a divisão tende a mais infinito. Na verdade, né, a gente pode dizer que o limite propriamente dito não existe, né? Porque de um lado a função vai para menos infinito e do outro lado do ponto 3 ela vai para mais infinito, né? Certo? Então isso pode acontecer numa divisão. Geralmente, né, quando a gente tem divisões, né, pessoal, e no denominador a expressão tende a zero, aí a gente tem que fazer esse tipo de análise, né, para ver se ocorrem diferenças do lado direito e do lado esquerdo. Né? Então, isso pode acontecer, às vezes acontece. Né? Ó, aqui, por exemplo, não vai acontecer nenhum problema, né? Ó, aqui a gente pode fazer de novo esse exercício mental aqui, ó. Tá? Ó, vamos fazer esse último exemplo aqui para a gente encaminhar para o encerramento. Ó, a gente tem uma função que é a mesma dos exemplos anteriores, ó, 2x se o x é diferente de 3. Oi? Não estou compartilhando. É isso aí. Ó, agora sim, desculpe. f de x é 2x se o x é diferente de 3, né? E 4 se o x é igual a 3, tá? É a mesma do exemplo anterior, né? E agora eu modifiquei a g de x. É x ao quadrado menos 3 se o x é diferente de 3, né? E a g de x é igual a 1 se o x é igual a 3. Então, vamos lá. Limite do produto f de x multiplicado por g de x quando x tende a 3, tá? Então, vou fazer o cálculo sem escrever aqui, que eu estou sem o recurso, né? Quando x tende a 3. Mesmo caso do exemplo anterior, né? A gente tem que imaginar x diferente de 3, a gente sabe que o limite dessa função aqui é 6, né? Aqui, ó, quando x tende a 3, ele vai ser diferente de 3, né? Então, imagine x ao quadrado, x próximo de 3, se tu elevar ao quadrado, vai tender a 9. Menos 3 também tende a 6, né? Então, o produto f de x vezes g de x vai tender a 36 quando x tende a 3. Né? Tu calcula os limites de cada uma delas separadamente e multiplica os valores, tá? Agora, quando x tende a 4. Quando x tende a 4, esta função aqui, ó, vai ser calculada mediante essa regra do x diferente de 3. Quando x tende a 4, 2 vezes x vai tender a 8. Né? Esta aqui, ó, quando x tende a 4, é um polinômio, né? O x está se aproximando de 4. 4 ao quadrado é 16. Menos 3 vai dar 13. Né? Então, 8 vezes 13, né, é o limite desta função aqui. 8 vezes 13, 8 vezes 3, 24, vai dar 104. Né? O limite do produto f de x vezes g de x, quando x tende a 4. Agora, o limite da divisão. Ó, quando a gente tem uma divisão, o problema é o denominador, como a gente viu ali no exemplo anterior. Né? Vamos ver o que acontece quando x tende a 3. A gente já sabe, quando x tende a 3, que x ao quadrado tende a 9, menos 3 tende a 6. Bom, a divisão por 6 não é problema. Né? Então, esse aqui, quando x tende a 3, também tende a 6, né? Vai ficar 6 dividido por 6, que é 1. Tá? Então, no terceiro item aqui, deste exemplo 3, o limite é 1, porque tanto o numerador quanto o denominador tendem a 1 quando x tende ao ponto 3. Então, não tem nenhum problema, né, de calcular esse limite sendo uma divisão quando o denominador tende a um número diferente de zero, né? Tu calcula os dois limites separadamente e efetua a divisão. Né? Tá? Este caso aqui, pessoal, tá? É um caso, então, que a gente tem uma função que é seno de 1 sobre x, né? Que é quando x tende a zero. Né? Ó, no primeiro item, limite da f de x quando x tende a zero. Né? Limite de seno de 1 sobre x. Quando x é diferente de zero, né? Esta é a lei da função. Quando x é igual a zero, é igual a 1. Mas quando a gente calcula esse limite, né?
da f de x quando x tende a zero, ele vai ter que, o x vai se aproximar do zero por valores diferentes de zero, né? Vai ser sempre a função seno de 1 sobre x que vai ser calculada, tá? Então, esse é um exemplo interessante aqui, ó, de vocês até podem fazer o gráfico dessa função, né? Seno de 1 sobre x, na página da Wolfram Alpha, né? É bem interessante esse recurso, porque vocês podem observar o comportamento desta função graficamente, tá? Então, vocês têm isso aqui, ó, o plot, né, do seno de 1 sobre x, é SIN, né? Ó, digamos, bota lá o x de menos 2 até 2, tá? Vocês vejam o que vai acontecer. Aí depois vocês podem mexer no intervalo, né? De menos 3 a 3, de menos 4 a 4. Ó, vocês observem que a função vem aqui assim, ó, ela fica oscilando de menos 1 até 1, tá vendo? Ó? Oscila com uma grande frequência aqui, depois vai diminuindo a frequência, né? Certo? O que está acontecendo aqui na vizinhança do zero, a gente nem enxerga direito, né? Tu pode botar de menos 1 até 1 aqui, ó, não vai modificar muito, tá? Pode botar de menos 0,5, 0,5, né, melhor dizendo, que aqui é com ponto que tu separa a parte inteira da parte decimal dos números, também não vai fazer muita diferença. Então, a função, o que está mostrando aqui? A função fica oscilando, ó, de menos 1 até 1 e o limite não existe, tá? Então, este limite aqui, ó, deste exemplo, né, aqui no texto, aqui, né, não existe, né? Esse primeiro limite aqui não existe quando x tende a zero, tá? Agora, quando a gente multiplica essas duas funções, ó, a gente está multiplicando o x pelo seno de 1 sobre x. Aí vai existir o limite, quer ver? Aí vai existir o limite. Isso é muito interessante. Quando a gente multiplica por x aqui, ó, olha só o efeito que vai dar. Ó, tá vendo? Ó? Ela está tendendo a zero aqui, ó, tanto do lado direito do zero quanto do lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque o seno de x o seno de 1 sobre x é limitado, né? É uma curva, uma função limitada, está multiplicado por x. Então, quando x tende a zero, vai fazer com que o produto tenda a zero, apesar do primeiro limite não existir. Mas ele como a função seno de 1 sobre x é limitada, a multiplicação das duas tende a zero. Tá? Então, vou deixar para refazer os exemplos na semana que vem. Ó, eu vou ter que providenciar aqui uma forma de deixar meu celular carregando, né? Aí vai resolver esse problema. Certo, Eduardo? Vou encaminhar aqui para o encerramento. Desculpe aí os probleminhas técnicos, é porque é meio difícil aqui de controlar todas as situações. Certo, professor. Tranquilo. Acontece. É verdade. Tá bom? Boa noite. Então tá, uma boa noite. Valeu. Valeu, tchau.